começar de novo. Bom, estava agradecendo a presença de vocês, agradecendo a presença do Ricardo, grande parceiro nosso, está aqui com a gente há bastante tempo. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane Reis, eu sou diretora de Conhecimento e Comunicação da Comunitas. A Comunitas atua desde 2012 apoiando na gestão pública, né? A gente atua diretamente em municípios e estados brasileiros com apoio técnico, mas também a gente fomenta muito, estimula muito essa rede de troca e compartilhamento de conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, essa nossa ideia aqui é ter um espaço de troca aberto, esse espaço é de vocês, então aproveitem, a gente está aqui disponível, os consultores estão aqui disponíveis para apoiar vocês em qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter. Hoje, se eu não me engano, a gente está no nosso 9º encontro dessa jornada de plano de metas. A gente começou essa jornada em agosto do ano passado, e a ideia aqui é acompanhar alguns territórios, alguns municípios na produção desse plano de metas, né? Então, a gente veio lá do plano de governo, apoiou na transição, e agora a gente está com esse espaço pensando muito no nosso plano de metas, e hoje a gente vai falar de desenvolvimento econômico. Por isso. E aí, lembrando que a gente vai falar hoje e na quinta-feira, a gente sabe que desenvolvimento econômico é um tema muito extenso, tem muita secretaria envolvida, enfim, a nossa ideia é tentar suportar vocês com os diagnósticos feitos pela Mais, mas também apoiar com todo o suporte técnico que a gente puder. Queria também lembrar vocês que a gente iria encerrar essa jornada essa semana, mas a gente viu que existiam algumas demandas de conteúdo que a gente ainda precisava passar. Então, vocês estão convidados a participar do nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente está colocando o calendário de ações que a gente vem desenvolvendo. A ideia não é parar nessa jornada, então a gente vai falar, a gente já tem 3 temas definidos que surgiram ao longo desse tempo. A gente vai falar de gestão de saúde na pandemia, a outra é a gestão e reabertura das escolas, né? Então, com foco em educação, e o tema de previdência, que surgiu bastante, a gente também vai fazer um encontro técnico sobre isso. Acho que é isso, espero que vocês tenham uma boa manhã aqui. Eu vou deixar para o Pedro. Pedro pode tocar junto com o Ricardo, e a gente está aqui com qualquer dúvida, tá, gente? Muito obrigada e bom dia. Olá, pessoal, bom dia mais uma vez. Bem-vindos e agradecido pela participação de vocês. Vou falar bem rapidamente para deixar o Ricardo Ribas conduzir. Eu só queria lembrá-los que a ideia aqui é a gente fazer um encontro-conversa, tá? Não é propriamente um seminário, uma palestra. O Ribas vai trazer uma série de conteúdos interessantes e nós vamos ter um momento para conversar, para vocês trazerem as questões de vocês, para a gente debater em cima do que o Ribas vai trazer. Então, temos esse momento de conversa. Então, para isso, eu queria pedir para vocês mandarem ou pelo chat, ou no momento que nós formos abrir, vocês já terem as anotações, já terem os temas, as questões levantadas, para que a gente possa fazer essa conversa. Tá? Então, tragam as inquietações, as realidades dos municípios, para a gente poder conversar aqui. Ribas, acho que o único ponto relevante aqui da minha parte é esse. Fica à vontade. Ok. Bom, dá bom dia também, né? Tem jeito. Rápido aqui na minha introdução. Eu, como lido muito, eu não sou especialista em administração pública, propriamente dito, mas eu tenho a minha experiência voltada toda para a articulação de método gerencial, e aí sim vocacionado principalmente para esse ambiente de construção de valor público. Então, eu preciso deixar registrado aqui para vocês o privilégio que é ser convidado para bater um papo com um grupo desse tipo, com esse perfil, que é um grupo que está ligado ao município, ao local. Então, isso sempre me deixa muito entusiasmado. E eu, como trabalho muito com gestão e metas e indicadores, um dos indicadores que eu sempre uso para mim é saber o quanto eu estou respeitando o grupo que eu vou falar, é o quanto eu fico nervoso antes de começar a falar. Mesmo com 60 anos de idade, todas as vezes que eu vou começar a falar, eu fico muito nervoso, muito ansioso, muito preocupado de conseguir transmitir. É um tema... Bom, eles já deram 2 encontros, que é um tema
vastíssimo, né? E talvez, é claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, talvez um dos mais importantes no momento em que se dedica a planejar metas para o município, né? Então, falar de desenvolvimento socioeconômico talvez seja quase que chover no molhado. Eu vou, com a ajuda aqui dos deuses da tecnologia, colocar a apresentação no ar. Sempre é um desafio fazer isso. Okay. Vocês estão vendo a apresentação cheia? A tela? Ok? Tá. Então, eu sou, como eu disse, sou consultor de gestão, né? Então, as provocações todas que eu vou fazer vão estar sempre muito ligadas a essa temática de caminho ou de nexo para se pensar nesse processo de planejamento, para se pensar no planejamento efetivamente do local. Então, o que eu propus e foi aceito aqui, está passando a apresentação para vocês? Ainda não, Ribas. Vai passar direitinho. Tem que dar um F5 para ficar na tela cheia. Apresentação. No meu caso aqui não é F5, não. Vamos ver. Foi? Não. Do lado desse disquetezinho tem tipo um elemento que não está ativado. Aí clique nele. Tem salvamento automático, aí tem um disquetezinho, tem 2 setinhas. O próximo elemento, se eu clicar nele, é tipo uma coisa de data show. A barra superior. Pronto, clique nesse. Ele não tá indo. Eu vou dar um stop e voltar. Tá? É incrível, mas eu estava com ela aberta, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu estava com a apresentação aberta. Mas não tem problema, a gente vai abrir agora em um. E agora? Não, tá a sua tela. Era. Agora sim. Uau! Tá vendo? Olha, só isso é porque eu falei que eu fico nervoso, hein? Deixa eu ver se passa. Passou para vocês? Passou. Tá. Passou, Então, tudo certinho. boas-vindas, provocações, é isso? Isso. Então, o que eu propus e o pessoal topou foi organizar essa conversa da gente com um conjunto de provocações iniciais, meia hora no máximo, onde eu vou colocar alguns elementos, e aí depois eu queria sonho de consumo, né? Eu queria abrir e vou pedir a ajuda do Pedro, da Daiane, para a gente organizar uma conversa mesmo, porque a gente acredita que talvez o maior apoio que a gente consiga dar é compreendendo e eventualmente sugerindo, trazendo experiências a partir de questões que sejam questões de vocês, não uma escolha nossa didática ou conceito puramente conceitual, tá? E aí eu vou contar muito com a participação de vocês. Essas provocações, hoje, como o Pedro falou, são 2 momentos. Nós vamos fazer hoje e vamos fazer depois de amanhã.
eu separei assim. Hoje, a gente vai discutir um pouco a questão do contexto para planejamento, ou seja, de onde eu parto, com quais motivações, né? Qual é a mesa de trabalho que eu preciso me debruçar para poder ajustar o meu plano de metas quando eu falo de desenvolvimento socioeconômico. E para isso, a gente vai fazer provocações que vão tender a alinhar a gente sobre temas específicos. Não é exaustivo, mas a gente procurou relacionar aqui os temas mais recorrentes nessa discussão. E a gente vai colocar também aqueles elementos que são bem tradicionais, né? Falar de indicadores socioeconômicos, simplesmente para fazer uma diferenciação e ajudar a gente nessas escolhas de regras, de réguas para poder fazer acompanhamento. E aí a gente vai fazer o nosso papo, que a gente chamou de mesa redonda. No próximo encontro, a gente vai falar objetivamente sobre essas etapas de planejamento e de execução, onde, no fundo, a gente não vai querer ou ter a pretensão de ensinar vocês a planejar e executar. A gente vai procurar provocar vocês para trocar experiências sobre o processo de planejar e também sobre o processo de executar. Tá bom? Então, é assim que a gente pensou e a gente vai adaptando na medida das demandas, ok? Se tiver vamos combinar assim, se não estiver legal, alguém bota aí no chat, o Pedro, alguém que está vigiando, bota uma mãozinha aí, eu paro e explico nessa meia hora rapidona. Porque depois nós vamos deixar o papo fluir. Ok? Ainda vou testar se está funcionando. Mudou a tela direitinho? Mudou. Perfeito. Então, olha, os alinhamentos que eu gostaria de fazer estão aqui nesses 5 pontos. Eu queria falar sobre a importância do local, sobre a questão política, sobre a questão de papéis, sobre a questão da voz da sociedade e sobre a questão da transformação do local. São 5 provocações que a gente julgou importantes, principalmente por um aspecto circunstancial. Para quem gosta do tema, ou para quem já acompanhava o assunto, já estava inquieto antes, até 2019, já estava inquieto com um monte de provocações que o próprio entorno já trazia sobre cidades inteligentes, sobre a questão da urbanização, sobre a distribuição de território, a convivência das pessoas, que se traduz em níveis de segurança, de saúde pública, enfim. Nós já tínhamos uma mochila cheia de questões, né? Com os arranjos socioeconômicos que vinham sendo trabalhados, evoluídos, desenvolvidos. Aí, quando vem esse bichinho e bagunça o mundo inteiro, ele adiciona uma questão, que para quem gosta de estudar deve estar embevecido, né, com as possibilidades, transforma o mundo num grande laboratório das dinâmicas sociais, das dinâmicas econômicas, porque várias coisas que se desejava muito intimamente testar eram impossíveis, porque requereriam níveis de simulação só possível do ponto de vista da informática, porque não dava para parar o mundo para testar algumas teorias, algumas hipóteses. Tá aí, 2020 foi abriu um grande laboratório, está se estendendo, e a gente acredita que ele vai seguir em um degradê decrescente, né? Mas vai seguir por alguns anos ainda. Então, traz para quem tem o papel de planejar, traz para quem tem o papel de construir valor público no território, né, no local, um desafio suplementar, que é assim, como que eu faço o meu município entrar nessa nova faixa de onda, nesse novo caminho que começa a se apresentar como alternativa. Não é obrigatório, eu posso ir pelo clássico,
Mas isso acaba descortinando uma série de alternativas que, eventualmente, no passado, e aí eu estou dizendo que é até 2019, o passado, né, eram questões que talvez por paradigma ou por conservadorismo se preferia não tocar. Então, ligados principalmente a essas questões que a gente está trazendo aqui. Então, eu vou procurar fugir das obviedades, mas eu preciso destacar, eu preciso trazer essa provocação sobre a importância do local por conta do simples fato do indivíduo fincar sua raiz nesse local. Se for feito um exame de DNA, provavelmente vai dar um perfil municipalista indisfarçável no meu pensamento quando eu falo de criação de valor público. Eu acredito que existe na questão do local, desde o exercício real, né, da cidadania, né, da colocação dos direitos e deveres no sentido amplo da construção coletiva e da preservação individual, né, da construção, da realização individual, um lugar espetacular. E qual é o trade-off aqui, né? Qual é a relação de troca aqui? Quanto maior for a taxa de incentivo para eu permanecer no local, maior sentimento de pertencimento, maior tendência a desenvolvimento do local. Por isso eu disse, tem horas que não dá para escapar da obviedade, né? Mas o fato é esse. Então, o que a gente tem hoje de forma recorrente é um fluxo invertido, porque ainda existe, né, e ainda deve existir por muito tempo, uma concentração enorme de incentivos de desenvolvimento em alguns pontos do país, e o que faz com que os indivíduos recorram a esses pontos e vão, na medida em que não tem incentivo para permanecer, vão mudando de local e abandonando ou deixando os locais eventualmente com vocações importantes, potenciais, vão deixando eles como o pessoal chama de dormitório, aquele lugar onde eu simplesmente tenho ali um pedacinho de terra, mas eu vou me desenvolver, vou gerar riqueza, eu vou gerar realização pessoal em outro local. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento socioeconômico no nível de uma prefeitura, pensar a partir desse eixo tem essa importância. A gente vai falar muito da questão temporal ao longo da nossa conversa, mas tem muito essa importância, que é responder uma pergunta que, se fosse no mundo privado, seria what's your business, né? Qual é o seu negócio? Na cidade, o planejamento precisa responder essa pergunta. Qual que é dessa cidade? O que dá para fazer essa cidade ficar interessante? Tá? E isso é que fala da importância do local. E na medida em que eu tenho essa pergunta, a gente vai desenvolver isso de outros modos, mas na medida em que eu tenho essa pergunta em mente, isso facilita o roteiro do planejamento, seja em que horizonte for. Tá? Quando a gente está falando de planejamento, me brifaram que estaríamos aqui entre colegas, vamos dizer assim, né? O pessoal que trabalha com Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego, tal. Então, assim, eu não estou tendo grandes cuidados de acertar conceitos técnicos, né? Mas só para a gente ficar na mesma página, quando a gente fala de plano, levando ali para a teoria pura, né? A gente que está querendo fazer é olhar para frente, necessariamente, né? Olhar para frente, para algo que não, para um momento ou para eventos que ainda não ocorreram, que são complexos, e, de algum modo, alisar, pensar de que maneira eu consigo pensar de forma sequenciada, no sentido de dar prioridade, de dizer o que antes do que, qual é a importância de cada um,
quais são os recursos que eu vou usar para cada um. Por quê? Porque eu não posso viver esses eventos para ir lá naquele momento pensar, bom, eu preciso aqui de um martelo. Bom, eu tinha que ter pensado isso quando eu saí de lá, porque agora eu não tenho martelo. Então, a ideia de planejar, a ideia de fazer planejamento socioeconômico numa cidade, conceitualmente, não tem diferença alguma com relação a essa metáfora que eu usei. É preciso pensar, tem um hiato de tempo, tem um mandato para cumprir, tem coisas a fazer, tem promessas que foram assumidas, né? E eu preciso saber, eu preciso colocar isso num plano para pensar e tomar decisões e executar, e depois emitir. Então, pensar isso olhando para o local e para cumprir esse compromisso de fixar as pessoas, eu acho que é um nascedouro de muito valor para qualquer planejamento de qualquer perfil de cidade. Tá? Eu vou seguindo e depois, no bate-papo, se precisar, eu volto em algum ponto aqui. A primeira provocação, então, é a importância do local. A outra provocação que eu quero fazer é sobre política. E não é à toa, eu brinquei com o tamanho da letra, né? Eu coloquei aqui política com P minúsculo e política com P maiúsculo, para dizer o seguinte: a gente acredita que fora da política, para articulação e para construção de valor público, não tem diálogo, não tem forma de construção até esse momento. Então, a mensagem aqui, a mais importante, é a seguinte: o que a gente precisa fazer não é demonizar a política, fundar a política, acreditar que tem uma nova política, mas é procurar entender qual é o meio de articulação contemporâneo, aderente à cultura local, que incentive o entorno, a sociedade, os diversos atores dessa sociedade para a participação nas decisões e, principalmente, para refinar o processo de representação. Porque quando a gente está... E aí isso não distancia de modo algum da discussão de planejamento socioeconômico, na medida em que, para fazer com que a ideia das entregas do mandato fiquem vivas, sejam relevantes e, de fato, tragam os impactos, essa articulação ela precisa ser bem feita. E se tem um papel que os agentes podem fazer para contribuir para o aumento da qualidade dessa participação, é a melhora, a capacitação, a melhora, a maior fluidez da articulação política. Porque o que acontece nos locais, né? E isso é uma tradução mais ou menos do que a gente vê no país como um todo, é um posicionamento da sociedade como caricatamente evidente, né? Como cliente fornecedor, né? Assim, olha, eu sou o cliente, isso na melhor das hipóteses, eu sou o cliente do governo. Então eu pago o seu salário e então eu posso jogar o lixo na rua porque tem alguém que pega. A desarticulação da discussão política vai gerando esse tipo de comportamento como filhote, isso é inexorável. Mas, não, isso é falta de educação. Olha, falta de educação também é uma consequência de desarticulação política. Então, cuidado lá. A gramática da construção de valor público, se dá para falar assim, né, é a boa articulação política, com P maiúsculo, como a arte de administrar as agendas, as tendências, o cuidado com as pessoas, não exclusivamente com as minorias, mas com as pessoas de modo geral, considerando as suas limitações, suas dificuldades, suas necessidades. Então, essa discussão, quando eu vou fazer um planejamento,
vai fazer a distinção entre uma planilha de Excel e uma tese sobre como que eu vou iniciar um processo de transformação da minha cidade. Claro que junto com outros elementos que a gente ainda vai fazer como provocação aqui, e não esquecendo, a gente não foi exaustivo. Com certeza, vocês trarão outros elementos que nas regiões de vocês são tão ou mais relevantes do que esses pontos que estão aqui. Mas, enfim, local, política, binômio que vai dando contorno de qualidade para um processo de planejamento socioeconômico. Aqui o problema é mais... ele fica mais caricato. Eu até iniciei aqui a minha fala, recolhi, porque eu queria falar aqui nesse ponto, quando eu falava do posicionamento da sociedade como um cliente. Tá? E aqui existe uma confusão, e aí é uma opinião assim, muito de quem está procurando entender, compreender as saídas para a construção pública, né? dos papéis de principal e de agente. Não vou ficar fazendo conceituação aqui, mas só para dizer que a sociedade, que é quem investe pessoas para representá-las, precisa se reconhecer e ser reconhecida como o principal. Não é ser reconhecida por quem manda, é como o principal, ou seja, a razão pela qual eu preciso do outro papel, que é do agente, aquele que vai me representar, vai representar o principal, vai agir em nome desse principal para que nessa coletividade, portanto, agentes, né, você tenha, de fato, processos evolutivos, processos de transformação. E qual é o problema que a gente tem com esses papéis? Se a gente botar uma lente de aumento, não precisa nem ser uma lupa de muita força, não, mas uma lente de aumento, a gente vai perceber que, na grande parte das falas, das demandas, das defesas, o que você tem é uma inversão onde o governo, né, o mandatado, não é nem o Estado, tá? O mandatado acaba sendo colocado na posição de principal. Então, o que acontece nessa hora é que, uma vez colocado nesse espaço, a coisa começa a ficar conflituosa. Aí sim, do ponto de vista conceitual, porque eu preciso pensar em tomar decisões que vão, conflitar com os meus próprios desejos, meus próprios interesses. Então, não. A gente precisa, e quando está planejando, isso tem que estar muito claro, eu sou uma proxy, eu sou uma representação da sociedade. Eu recebi um mandato para representar, baseado num conteúdo programático e tudo, ok, mas o meu papel é de agente. E, como tal, número um, preciso ser fiscalizado, eu preciso ser supervisionado para que, como agente, eu não entre em conflito, que eu possa produzir o que essa proxy está destinada a produzir. Então, tanto no privado quanto no público, essa é uma necessidade que é inerente a essa relação. Tem que haver um processo de supervisão para garantir essa coesão em torno dos papéis e as entregas corretas. Quando a gente fala de desenvolvimento socioeconômico, se a gente não estiver falando do que é aquilo que vai beneficiar aquela coletividade diretamente, a gente está falando de alguma outra coisa. Não vou entrar em discussão política no sentido de tradicionalismos, de correntes de materialismo. Não, só estou dizendo o seguinte: tem gente no local e, se eu quero desenvolver aquele local, a tese tem que começar por essa gente.
que beneficia, o que vai beneficiar essa coletividade, o que vai criar valor para esse conjunto. E a partir daí, conseguir estabelecer papéis e relações entre essas partes que beneficiem ambos os lados, que tanto o principal aprenda e coloque a sua orientação organizada de alguma maneira, e aí tem várias formas de fazer isso, assim como os agentes, dentro das matérias que já estão bastante pacificadas, o que não quer dizer que não possam ser aprimoradas, né? Mas dentro dos poderes, das relações que existem para executar aquilo que os mandatos prevêem. Então, como provocação, eu queria deixar muito forte a questão da importância do local, a questão da anterior, que eu já pedi aqui, da política, da articulação política, a questão dos papéis, tá? Naturalmente, como decorrência dessa relação que eu comentei, dos papéis, o plano ele precisa ser pensado a partir do cidadão, a partir do sujeito. Né? Então, aqui eu faço até um parênteses rápido. Eu vivi no privado a virada da década de 90. Para quem viveu essa época, que eu hoje falar da centralidade do cliente, né? O cliente no centro é uma coisa, é um lugar comum, né? Naquela época, isso era uma discussão difícil, mudava perspectivas. Isso provocou no mundo todo, tá? No Brasil, evidentemente também, mas isso provocou naquela virada de década uma série de revoluções, uma série de mudanças de dinâmicas entre as partes, em função dessa relocalização do ator principal. Por que o parênteses? Né? Porque eu até escrevi sobre isso num livro que eu participei, dizendo o seguinte: na opinião de um grupo que eu faço parte, essa latência também está colocada agora na área pública. Significa o seguinte: esse discurso da centralidade do cidadão tende cada vez mais, e circunstancialmente isso ainda ficou mais importante, tende a se materializar com uma velocidade maior, seja porque a sociedade vai buscar isso de uma maneira mais direta, seja porque as tecnologias, as ferramentas para possibilitar o longo alcance, a cauda longa, né, e não a massificação ou a estratificação, permitam. Então, essa voz, que aqui eu não vou deixar como simplesmente dizer, olha, é a voz das ruas, não, é a demanda da sociedade. O Richman falou da voz nesse sentido, de que é quem escolhe, quem define e quem decide. Então, se aquela questão que a gente colocou há pouco, né, sobre o papel de principal e agente, se a sociedade incorpora e vivencia o papel de principal, aprimorar a sua colocação, a sua apresentação do que é demanda, do que é prioridade, do que é interesse dessa coletividade, passa a ser central. E aí o agente que pretende, né, que pleiteia a possibilidade de fazer o papel, aí eu vou nominar, né, o papel de prefeito e vai trazer os seus secretários para trabalhar, o grupo que pleiteia o papel de agente desta sociedade precisa estar em linha com o que essa sociedade deseja. Então, assim, se a sociedade, e isso é uma realidade nos 5.500 e quase 70 municípios, infelizmente,
a realidade que se impõe ainda, na medida em que esses agentes buscam entender a voz dessa sociedade, e essa voz ela é completamente desarticulada, porque não há um sentido claro de pertencimento, porque a articulação política é totalmente viciada, né? Porque os papéis, o próprio principal não se vê nesse papel, essa voz ela está alterada. Isso significa o seguinte: se a gente for nessa toada e planejar o que é o tradicional, como vem fazendo, sempre deu certo, infelizmente, a gente vai continuar se digladiando com a questão da centralização urbana, das fugas de local, em contraposição à ideia da descentralização do território, da integração territorial, da distribuição da riqueza de maneira mais uniforme. Essas coisas são interconectadas. E fazer planejamento socioeconômico fala disso. Ok, tem lá a contabilidade nacional, vai ter que colocar lá no orçamento. Ok, mas isso vocês não precisam da gente para explicar. O que a gente quer provocar aqui é a gente vai precisar começar a olhar esse planejamento com outros olhos. Ou, caso contrário, caso eu não assuma essa mudança, eu vou estar, por mais 4 anos, impedindo que as coisas aconteçam e assim por diante. Então, sinto-se provocados com a questão da voz da sociedade, e aqui eu não estou querendo ser panfletário, não. Que, de fato, é um arranjo importante e tem um benefício mútuo aí. Como última provocação, né? E aqui eu acho que isso fecha um pouco eu vou chamar de falso paradoxo, tá? E está lá no Ditadura do Ou, eu já dei o spoiler, porque que eu acho que é um falso paradoxo. Quando a gente está nesse terreno da discussão de construção de valor público e falando de planejamento socioeconômico, a gente acaba sendo confrontado com grandezas e com impactos muito diferentes e acabam conversando com as nossas próprias motivações, nossas dos agentes, tá? Dos mandatados. Okay? Então, ali eu coloquei, né? A mudança e a transformação. Em primeiro lugar, para já fazer uma diferenciação mais além do que semântica sobre mudança e transformação, para dizer, olha, a mudança eventualmente coisas que estão acontecendo em função da Covid. A gente ia trabalhar assim, agora vai trabalhar assado. Isso é uma mudança. Mudou disso para aquilo. Transformação é entendido, né, nessa dinâmica social como aquilo que se incorpora. Então, aquilo que fica. Então, tem 2 formas. Uma é as mudanças acontecerem de maneira natural, orgânica, e serem naturalmente, darwinianamente, né? Falar do Darwin, né? A seleção natural, sendo escolhidas como conceito, como tradição, ou a gente vai corrigindo um pouco como sociedade para dizer, não, esse daqui não é legal, vamos deixar fora, esse aqui sim. Então eu pego as mudanças e vou tracionando essas mudanças para transformar, nesse caso, transformar o local. E aí já vem logo de cara crescimento e desenvolvimento. Eu tenho os economistas, eu não sou economista, mas aprendo muito com eles. Eles dizem, olha, falar de crescimento, nem sempre você está falando de desenvolvimento, porque isso pode ser um crescimento pontual, ele é spot. Tem um boom e depois ele não se sustenta. Agora, falar de desenvolvimento, você inexoravelmente vai estar falando de crescimento, ou seja, você um pouco dessa história de mudança e transformação, né? Você vai estar pegando aquilo que mais se sustenta, aquilo que se reinjeta, aquilo que se constrói, que se autorregula, para fazer com que aquilo se incorpore e ajude a si próprio, né, como sistema, a crescer, a se desenvolver. Então, tem uma escolha que eu não sou... assim, eu vejo que há
essa necessidade, muitas vezes, por uma questão de temporalidade, eu preciso tomar decisões quando eu tenho um mandato de 4 anos sobre quais são os aspectos que eu vou lidar, porque se eu entro nos meus 4 anos querendo resolver todas as mazelas passadas, eventualmente, infelizmente, não vamos falar de vida real, né? Isso conflita com a maneira como a própria sociedade vai ver. Então, eu preciso conversar com esses dois elementos e procurar balancear de modo a não coletar e não me empenhar em temas que estão apenas debruçados sobre crescimento insustentável. Por exemplo, o consumo, né? Essas bolsas auxílio que injetam dinheiro na economia, elas têm um efeito, é inegável. O problema é que isso não tem contrapartida em produção, isso não se sustenta, não dá para falar de desenvolvimento à base disso. Existe uma teoria, então não vou entrar aqui nesse mérito, mas eu honestamente não vi ainda isso entregar o que promete. O fato é que isso dá uma sensação de crescimento, porque por um tempo, às vezes até inercial, depois do processo, ainda você tem sinais de crescimento, mas que não se sustentam. E pior, muitas vezes eles levam para um negativo, né? Decrescem além do que estavam no estágio inicial. E o outro, que do meu ponto de vista, é o que mais pega na discussão do planejamento socioeconômico, quando a gente está falando no nível de prefeitura, é essa dualidade entre mandato e longo prazo. Quando a gente faz o programa, e aí falando de política partidária, e as eleições e tudo mais, o que a gente tem, por várias variáveis envolvidas aí, é quando muito, né? Uma briga de programas. Olha, eu penso fazer isso, eu penso fazer aquilo. Isso quando a briga é boa, o conteúdo programado. E, como tem vários vícios aí nessas relações, muitas vezes é um programa que está olhando assim o curto prazo e apela para esse curto prazo, porque é isso que o cidadão que está sentindo falta de 1 zilhão de coisas acaba sendo induzido a escolher. Se você tem um mandato que tem um olhar de longo prazo, que olha causalidade para discutir plano, ele vai enfrentar o problema do mandato versus longo prazo. Ele vai descobrir que tem uma série de elementos que levam ele a trabalhar com questões de infraestrutura, arranjos de organização, coisas que são preparatórias para produzir. E isso, o pessoal brinca, né? Eu não sou político, não ganha eleição. Ele não aparece, a sociedade não vê. Aquelas demandas que são sintomáticas não são atendidas, então a população fica descontente, né? Porque não consegue perceber, não consegue atribuir valor ao movimento que está sendo feito, que é um movimento, paradoxalmente, um movimento mais consistente e mais sólido no sentido de resposta a longo prazo. Então, essa dualidade, eu termino com essa história da ditadura do outro. Tem muita literatura que fala sobre isso, que a gente, por uma série de razões, a gente já hoje precisa começar a pensar com um E, né? Não necessariamente eu preciso fazer uma coisa ou outra. E isso é uma falácia que no privado hoje está banido, e inclusive já quase que é um clássico. Não me venha com esse falso dilema. Não tem nada de ou. Eu preciso trabalhar o curto prazo, eu preciso remover sintomas, porque ninguém é de ferro, né? As pessoas podem morrer no pronto-socorro, quer dizer, não adianta eu levar na especialidade se a coisa está, assim, do ponto de vista dos sintomas, está pela hora da morte. Mas eu preciso também, ao mesmo tempo, trabalhar com a visão do longo prazo, trabalhar com a questão infraestrutural, porque isso tem uma devolutiva para a sociedade que é didática, que é pedagógica, no sentido de ensinar que esses elementos eles têm também o seu valor e eles vão produzir o seu efeito lá para frente. Então,
essas escolhas, elas não são escolhas fáceis, e muitas vezes na mão dos planejadores, dos secretários que estão envolvidos com a questão econômica, de renda, emprego, seguridade social, é na mão desses técnicos que recai esse tipo de decisão. E aí as pessoas precisam estar conscientes de que elas deveriam olhar isso com uma lente do falso dilema e colocar sobre a mesa e dialogar com essa sociedade também e ter o entendimento que não é só uma coisa ou só outra. Tá? Então, eu acho que isso como desafio, eu acredito, hein, Pedro, que como provocação, né, dos elementos que a gente acredita que são os elementos cruciais para iniciar um processo de planejamento, eles estão postos. Eu só queria encerrar, como é que a gente está de tempo? Ok, né? Tá ok, Ribas. Pode encerrar, sim. Então, eu quero só encerrar com os indicadores econômicos para dizer o seguinte: tudo isso que nós estamos falando e provocando, se bem cozidos, vão produzir decisões que vão implicar em contrapartidas, né? Em respostas de curto, médio e longo prazo. E aí é mais o terreno onde eu milito, que é a questão da gestão, né? Da solução do problema, para que a gente possa saber sobre efetividade, sobre condução, sobre grau de acerto, grau de correção. Eu preciso ter marcadores, e aí eu estou chamando de marcadores para deixar um nome estéril, né? Eu preciso ter marcadores para que eu possa olhar para esses marcadores e dizer: estou avançando, estou em pause ou estou me atrasando, estou destruindo, né? Esses marcadores, eles vão variar de acordo com os temas. Como a gente está falando aqui de desenvolvimento socioeconômico, eu elenquei aqui, para ser muito econômico, uns 6 ou 8, sei lá, acho que eu tenho 8 aqui, né? Indicadores que são mais vistos, para dizer o seguinte: falando de marcadores, quando o tema é desenvolvimento socioeconômico, os marcadores mais recorrentes são esses. São os únicos? Não. São os que são os mais relevantes na minha região? Não necessariamente. Talvez eu precise de um deles, mais algum que é mais regional. Então, a ideia aqui, e aí eu fiz uma divisão, é pensar o seguinte: aí eu vou fazer mais uma última separação, né, entre resultados e impactos. De novo, sem querer ser semântico, mas para dar um pouco de contorno para duas valências diferentes nesse campo, que é assim: se eu coloco como uma meta, por exemplo, né, aumentar a cobertura de saneamento básico em X%, e boto como um indicador o índice de cobertura de saneamento básico, como um marcador, o que eu estou medindo aí, na medida em que eu avanço ou não avanço, é resultado. Eu botei dinheiro, coloquei empreiteiros, tenho os projetos, estou fazendo a cobertura de saneamento básico. Então, o resultado pode estar ok, estou avançando como planejado, ou não está ok, estou atrasado. Entretanto, isso não fala de impacto, né? Que é, para que eu vou fazer esse saneamento? Né? Então, assim, eu vou falar um número mágico aqui, geral, né? As pessoas estão adoecendo, as crianças estão adoecendo com diarreia crônica, estão morrendo cedo no hospital. E aí o meu plano de saneamento básico começa por terminar os saneamentos das regiões menos problemáticas, tá bom? Então eu tenho um fenômeno que é: as minhas metas estão sendo cumpridas, os resultados estão sendo alcançados, então X metros, quilômetros de extensão de saneamento construído,
E o impacto, que é reduzir a morte precoce por diarreia, não está impactado. Aí, qual é a resposta, né? É que na hora de planejar construção de valor público, eu preciso ter esses dois elementos em tela. Eu preciso saber o que eu quero variar, que é onde eu quero causar impacto, para saber quais são os elementos que, de fato, podem fazer variar. Para cada um desses elementos, eu tenho ações que eu posso planejar e medir, avanço de resultado, e fazer uma das coisas que são ditas como uma das mais difíceis, que é medir efetividade de política pública. Mas não é ciência oculta, só é muito difícil, só é muito sutil, precisa de técnica, mas é totalmente factível. As pessoas muitas vezes não se debruçam e olham isso de uma forma muito linear, mas o fato é que, na medida em que eu avanço nesse tipo de trajetória, é tão importante quanto eu entender os avanços das ações que eu me coloquei para avançar e os impactos que eu planejei promover, tá certo? Então, aqui nos resultados, eu deixei como exemplo, né? Saneamento básico, para entender o grau de cobertura em relação à população com acesso ao saneamento. Cobertura de saúde, ver que tem outras disciplinas de um mandato de prefeitura que acabam se cruzando na discussão de desenvolvimento socioeconômico, uma vez que nas condições sociais estão as condições de saúde pública e individual. Cobertura de educação vai na mesma toada, né? Emprego e renda, essa é uma discussão que está se modificando muito, os paradigmas ligados a emprego e renda estão mudando na velocidade da luz, o conceito de emprego, de formação de renda, isso tudo está em discussão, e quando a gente vai para o local, a gente pode ser muito mais pragmático, a gente pode ser muito mais prático nesse sentido e olhar para isso de forma mais direta. Esses elementos, eles vão normalmente indicar resultados, não necessariamente que estão causando impacto naquilo que eu quero fazer variar. Por impacto, eu estou colocando aqui de forma assim mais caricata, por exemplo, o PIB, que é o resultado dos resultados, né? Então, o quanto que eu consigo, em termos de todos os bens e serviços produzidos naquele local, quanto que eu consigo representar, quanto que eu consigo executar. Isso é uma medida econômica que, dentro dela, traz esse espraiamento de efeitos de forma mais generalizada. Renda per capita é uma medida universal. Esses dois itens são itens que, além de ajudar eu a entender se de fato estão trazendo impacto global, eles permitem comparação local e também mundial, ou seja, eu consigo fazer comparações no sentido de buscar referências de uma maneira universalizada. IDH e Gini, de forma até mais caricata, mensuram esses impactos. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano e ele já está assim consagrado, né? Também permite essas comparações mais universalizadas e ele congrega essa cesta, né, de indicações sobre aumento de qualidade, bem-estar social e econômico de um local, e permite que eu use isso, inclusive, como meta, como alvo. Tá? E o Gini, que às vezes ele é menos conhecido, menos falado, mas ele é um índice, do meu ponto de vista, dos mais importantes, porque ele crava a discussão
das desigualdades. Tá? Ele materializa uma indicação de quanto aquela sociedade é desigual do ponto de vista econômico. Tá? Então, quanto menor for essa distância, maior a possibilidade de coesão e de desenvolvimento daquele local. Então, Gini também deveria ser, junto com o IDH, indicadores assim muito fortes no sentido da medição de impacto comparável, tá? Demonstrável, sempre exigindo essa técnica, essa sutileza para a sua medição. Tá? Pedro, o que eu queria provocar as pessoas está aí, está na mesa, e a partir daqui eu queria tirar a apresentação, ver as carinhas assim, e a gente, você me ajudar a mediar aqui, a gente ouvir um pouco, porque essa discussão que a gente está fazendo aqui agora, minha recomendação, né, é que cada um durma sobre o assunto, né, na sua localidade e tal, pense sobre esses termos, para que na quinta-feira, quando a gente for fazer de novo uma outra rodada de provocações sobre planejamento e execução, vocês estejam mais em linha com o que é que vocês têm na prática ali, qual é a questão principal que você tem ali, para a gente ainda poder aprofundar um pouco mais a discussão. E, se for necessário, aí o pessoal da organização vê como é que pode fazer, pode deixar a gente à disposição para trocar mensagens e ajudar nessa conversa de uma forma mais direta, tá bom? Então, convido agora vocês, eu vou beber um pouquinho de água, que eu falo para burro, e eu queria que vocês me ajudassem agora com a sua participação. Ok, Ribas, agradecido. Pessoal, nós temos uma série de pontos bem interessantes para debater. Antes de levantar qualquer ponto específico, eu queria convidar vocês a fazerem comentários mais livres, né? A partir do que mais tocou aí da fala do Ribas ou de questões mais prementes na realidade do município. Então, eu vou deixar aqui aberto e queria convidar quem quiser participar, quem quiser falar à vontade. Bom dia, Pedro. Está me escutando? É Clara, aqui do município Clara, de Paraty. Tudo bem? Tudo bom? Estou representando a Secretaria de Agricultura e Pesca do município, né? Nosso secretário Márcio. E eu acho que é uma coisa muito assim essencial que foi falada ali pelo Ricardo, é essa questão da voz da sociedade, sabe? Porque realmente quando você tem esse olhar, né, específico para quando você consegue ter o seu planejamento socioeconômico baseado também nas demandas, né, quando você consegue fazer essa balança, né, entre o interesse e a questão da sociedade, você tem um alinhamento muito mais dentro do que a sociedade quer, porque às vezes não digo se perde, né? Perde tempo, nunca é perda de tempo, mas assim algumas coisas que são feitas, né, pelo poder público não é necessariamente dentro da demanda que está sendo pedida pela sociedade. Então esse olhar, eu gostei muito dessa fala dele, o olhar do planejamento socioeconômico, essa participação coletiva, que é quando essa prefeitura, né, ela se aproxima muito mais, por exemplo, pede ajuda aos conselhos municipais. Aqui dentro do município de Paraty a gente tem muitos conselhos municipais, né? Então, assim, receber essas demandas, esse aconselhamento, né, desse conselho que é feito de sociedade civil e também de instituição, eu acho que ele é primordial para que se tenha esse alinhamento. É óbvio, né, como foi dito, não tem como se fazer tudo,
mas essa questão desse alinhamento, né, eu acho que é essencial. Eu gostei muito da fala dele. Voltada aqui especificamente para a área de agricultura, que é a área que eu conheço, não tem como, né, nem expertise para falar de outras áreas. A gente já tem o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que funciona muito bem, inclusive Paraty. Ele é uma cidade muito, assim, dentro do estado do Rio de Janeiro, muito bem vista, né? A gente tem aí o programa Escola de Comer, que veio para também fazer junto com o PNAE, ajudar o PNAE no planejamento. E aí eu vejo, por exemplo, esse aumento, por exemplo, da questão do emprego e renda, muito linkado ao PNAE, porque a gente é uma cidade que tem muitos agricultores, né, pescadores. Então, assim, a inclusão do pescado no PNAE, que é uma coisa que a gente sonha muito, né, que a gente, se Deus quiser, vai conseguir colocar, a inclusão de outros produtos beneficiados. E aí eu acho que essa linha, assim, que, pelo menos no setor de agricultura, que a gente tem que fazer para o aumento desse emprego e renda, que é uma demanda que já veio do coletivo, né? Que já veio de discussão dos pescadores e dos agricultores. Então, eu acho que a gente está no caminho super certo aqui dentro do município. Muito obrigada. Muito agradecido, Clara. Não sei se Ribas quer comentar alguma coisa. Ou algum outro participante? Não, eu queria ouvir isso que eu ia falar. Eu queria ouvir outros participantes, porque assim, esse depoimento que a gente ouviu, ele é gratificante, não porque, puxa vida, gostou do que ouviu, né? O quanto isso tem fit, o quanto isso encaixa com pensamento. Gente, se eu fizesse essa fala 10 anos atrás, não vou nem tão. Sei lá, iam achar que eu era drogado, sei lá, tava com uma conversa de maluco, né? Só que isso é geracional. Então, assim, essa é a discussão, e ela nem é a nova discussão. A gente não sabe para onde vai esse troço. E é tão orgânico que o que precisa mesmo é estar atento. Igual o Carlos Matos, né, que ele falava da formação estratégica situacional, né? É bem isso, né? Você vai ter que ir caminhando um pouco, pensando um pouco, não tem jeito. Não dá para colocar no papel, então daqui 5 anos, porque a gente não sabe. Só que tem que pensar no longo prazo. Então, as teorias precisam ser revistas, as ferramentas precisam ser revistas, para a gente poder aprimorar a maneira de lidar com essa situação nova, que é positiva, não negativa. Esse desafio, ele vai no sentido contrário. Na medida em que eu consigo superar esses desafios, eu vou aumentando a velocidade de ganhos, de desenvolvimento, enfim, de resposta para a própria sociedade. Então, assim, eu queria muito que os outros colocassem as suas visões também. Ok, está aberto, pessoal. Quem quiser colocar, fica bem à vontade, tá? A gente está aqui conversando. Bom dia, meu nome é Ivelane. Eu sou aqui de Ananindeua, do Pará. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Sim. Eu fico muito feliz, né, com esse momento dessa mentoria. Eu acredito que isso é um momento assim muito importante para os gestores, né? É uma nova visão, é uma forma do planejamento, de pensar diferente para o município. Isso mostra realmente uma preocupação em fazer a coisa de forma organizada, com planejamento, né? Eu sou administradora de empresa, então administrador sempre pensa em estar fazendo planejamentos, estratégias, indicadores, e a gente fica muito feliz. Uma coisa que me chamou bem a atenção aqui logo no início, que acho que tocou muito no município de Ananindeua, quando fala um pouco do município, a questão do município dormitório, né, da cidade dormitório. Ananindeua hoje é uma cidade que ela está ligada com a capital, né, bem próximo, e a gente sofre muito com essa história da cidade dormitório. Então, Ananindeua é aquela cidade que as pessoas saem para trabalhar em Belém, que é a capital do estado, e volta no final do dia para dormir em Ananindeua. Lógico que isso é uma realidade que a gente vem trabalhando e que vem mudando, né? Mas a gente percebe isso ainda muito forte. As pessoas aqui de Ananindeua, eles ainda não têm esse amor pela cidade, esse pertencimento, né, do município.
Então, assim, é algo que se precisa ter esse olhar, trabalhar mais para trazer o que é que fazer no município, para esse município ser atrativo e as pessoas sentirem esse desejo de estar em Ananindeua, trabalhar, consumir de Ananindeua, né? Então, esse pertencimento. Eu achei muito importante quando o Ricardo, né, colocou isso, essa questão desse pertencimento do município. É o que eu sinto, tenho uma empresa em Ananindeua há 24 anos, moro em Ananindeua. Então, desenvolver Ananindeua, falar do desenvolvimento econômico de Ananindeua, trazer isso para Ananindeua é muito importante, porque a gente sabe que é aí que tu vai conseguir fazer com que as pessoas tenham esse olhar para Ananindeua. Outra coisa muito importante aqui, eu tenho uma secretária também que está aí, a Marisa, que é secretária da Assistência Social, e a gente vê a ligação da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como vocês colocaram, e está muito forte, com a questão do emprego e renda. A gente precisa andar juntos, né, fazer esse trabalho junto, porque a gente não vai conseguir eu falar de economia quanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico e emprego e renda se não está ligado. Elas estão realmente uma interligada à outra. Então, a gente precisa ter esse olhar para fazer esse trabalho em conjunto forte por Ananindeua. Muito bom, Evi. Muito bom. Eu não acho que é o melhor fórum para lançar essa polêmica, mas a própria distribuição das disciplinas, né? Assim, a secretaria disso com aquilo, muitas vezes ela é fruto de uma tradição ou de uma linha lógica que não muda há não sei quanto tempo. E os tempos estão pedindo uma forma de organizar a disciplina que eventualmente seja muito diferente. Então, eu vou ter secretarias, entre aspas, né, estranhas, né? Eu vou brincar aqui, tá? Secretaria da Felicidade, né? Porque a gente compartimentou de uma maneira que acabou que isso se distanciou do objeto. Então, muitas vezes elas estão fragmentadas de uma maneira que talvez para um município funcione, para o meu não funciona. E qual é a melhor forma? Então, tem uma maneira de se pensar, e isso eu acho que a gente vai evoluir para isso, né? Cada município ter a organização do mandato, né? Do mandato, não, perdão, do Estado, né? Da maneira de administrar a coisa pública ali naquela região, que satisfaça mais aquela sociedade. Então, a maneira como as disciplinas estão colocadas e a maneira como elas se interrelacionam, ela diz respeito mais ao objeto e não a uma tradição ou uma linha clássica. Isso atrapalha muito a discussão, porque fragmenta de maneira inorgânica os temas, entendeu? Professor, Zé Ricardo, prefeito de Igarapava, São Paulo. Como vai, prefeito? Tudo bem. Primeiramente, queria agradecer a Comunitas, a todos, né, por esse incentivo e essa provocação desses cursos nos ajudando bastante. Nós estamos aí no mandato, são 4 anos, né? E o que o senhor falou, primeiro queria parabenizar que a gente sente isso daí, onde o cidadão ele tem que ser também um do centro para essa discussão. Ao mesmo tempo, a gente participa de uma campanha política, você vê que o cidadão hoje, na verdade, ele busca resultado. Tá? Nós falamos aqui de médio, curto, longo, né? Curto, médio, longo prazo, mas assim, a gente como gestor, a gente sabe que tem que deixar um legado, uma resposta dentro do seu mandato. Não adianta nada, às vezes, fazer um planejamento sabendo que vai ser daqui 15 anos, mas você não vai ser reconhecido por isso daí. É o que a gente tem sentido bastante, tá? Então, eu fiz alguns apontamentos. Primeiro, né, quanto à questão do desenvolvimento socioeconômico, nós temos aqui várias vertentes para ser trabalhado. Nós temos, como disse, né, Paraty, salvo engano, a pesca, o turismo. Estamos aí ao lado da primeira cidade da rodovia Anhanguera,
a 2 metros da rodovia da Anhanguera para fazer um distrito industrial e outros planejamentos mais aí no que diz respeito ao desenvolvimento da cidade. Temos a questão da inovação, né, que está em pauta, em alta também para ser desenvolvida. O que eu queria ver né, trocar uma ideia a respeito do conhecimento do senhor? Primeiro, quanto eleger as prioridades, ou trabalhar tudo em conjunto, tá? Ou focar, por exemplo, escolher 2 pontos e trabalhar. Também queria ver do senhor como que a gente definiria aí essa questão de curto, longo prazo, tá? E questão também da potencialidade, embora a princípio não foi tanto abordado, se a gente deve também focar para essas escolhas no que diz respeito à potencialidade, e o senhor abordou aí sobre os indicadores socioeconômicos, se esses indicadores que são fundamentais para atrair empresas para estar no município, ou seja, o município tem que trabalhar para melhorar esses indicadores para poder atrair indústria, empresas, algo nesse sentido. Então, é algum dos pontos aqui que eu coloquei, tá? E também como que a gente elegeria esse planejamento, né, para dar continuidade a esses assuntos aqui. Aqui a gente está do lado, nós falamos de piscicultura, porque já estamos do lado do Rio Grande, a 4 quilômetros. Estamos falando do turismo, porque nós estamos já desenvolvendo um parque ecoturismo, desapropriamos uma vila operária e também estamos fazendo uma praia artificial com o Museu da Revolução de 32, já que nós temos uma ponte alemã, inglesa, né? Então, nós temos todo o potencial turístico para poder investir. E na indústria também temos algo já para criar, que seria a questão do distrito industrial, que nós já temos o terreno, já temos a definição do lote, temos o projeto. Mas, o senhor tem uma ideia, temos aí o receio do que vamos trabalhar com verba pública. Lá no desenvolvimento de São Paulo, pegar a verba e vamos... Aí nós temos o risco do quê? De fazer uma licitação da empresa, quebrar no meio do caminho, não executar, terminar os 4 anos e sequer entregar o distrito industrial. Então, nós contamos muito também com esses fatores aí externos à administração para poder colher os frutos no futuro. Então, em resumo, né, para não virar uma confusão toda, questão de eleger as prioridades, focar na potencialidade e também se a gente deve desenvolver os indicadores socioeconômicos para atrair as empresas, algo aqui, por exemplo, para o distrito. Não sei se ficou muito amplo, mas eu dei uma resumida do que estou pensando aí. Obrigado. Não, é muito bom, é uma reflexão e tanto. E eu estou tentando aqui organizar, eu vou ter que dar um spoiler. Cadê o... Atenção, Pedro Chiappini, vou dar um spoiler aqui, porque, veja, você está colocando elementos, Ricardo, antecipando o que eu gostaria de conversar no nosso próximo encontro. Mas nós temos muita coisa para falar agora, tá? Só quero dar um spoiler para... Porque já a fala anterior já estava pedindo coisas que é na discussão, que eu quero fazer provocações mais pontuais, né? Então, deixa eu ver se... Me digam se aparece aí uma tela. Planejamento das ações. Está aparecendo sim, Ribas. Só para dizer o seguinte, ó, no nosso próximo encontro, esse é um primeiro bloco de provocação que a gente planejou fazer. Falar sobre vocações do território, Zé Ricardo, que está assim no centro do que... É um dos centros do que você colocou aí, né? Mas também falar sobre parcerias estratégicas, falar sobre conselho da cidade, eu não me lembro agora se foi a Clara ou se foi a Ive, mas já se colocou, puxa, conselho, não conselho, e governança colaborativa. Então, assim, tem aqui 4 pontos que a gente vai provocar e a gente vai discutir de uma maneira menos estratosférica. A nossa conversa hoje, eu vou brincar que ela é mais estratosférica, né? E aí eu vou voltar para as suas perguntas, Ricardo, sobre eleger prioridades, foco e os indicadores, para ficar ainda nessa coisa
mais contextual e com o desejo de que todos os participantes façam como você fez, Ricardo, pensar, não é à toa, né? Você é o prefeito, né? Você está ali, você está ouvindo com ouvidos de prefeito e está olhando a sua agenda das coisas mais importantes, mais urgentes, não necessariamente a mais urgente é a mais importante, isso é uma confusão dos diabos. Então, eu queria deixar primeiro a conversa nesse plano mais estratosférico e que todos vocês pensem dessa forma, como o Zé Ricardo trouxe aqui, que são perguntas mais pontuadas sobre o aspecto prático de como é que eu saio dessa, né? No planejamento, e a gente vai falar de execução também. Eu só quis dar esse spoilerzinho aqui para dizer, ó, tá no mapa, e é natural que vocês tenham essas questões. Eu só queria deixar dividido para não antecipar uma conversa antes que a gente esteja de uma maneira um pouco mais equilibrada, mais, vamos dizer assim, familiarizado ou confortável com o nível de desconforto que é planejar nesse ambiente, tá bom? Eu vou sair daqui. Consegui, né, Pedro? Botei para share, agora tirei, acho que Agora foi rápido, né? Agora foi finalmente. Então, só para deixar todo mundo tranquilo de que a gente, no próximo encontro, vai baixar o helicóptero para olhar as coisas mais de perto. Então, voltando, Ricardo, e eu não acho que você se estendeu, não. É um tema e é um olhar importante que você está trazendo, que é o olhar do cara que está com o mandato na mão, né? Então, as provocações que eu fiz de contexto, elas vão todas nessa direção de eleger prioridades e definir foco. E o desafio é exatamente esse, né? Assim, primeiro, as demandas da sociedade, elas precisam estar mais conhecidas e reconhecidas entre a própria população. Me explico. Dependendo da extensão e da complexidade desse território, não estou falando de grandes capitais, não. Estou falando de cidades com 60, 70 mil habitantes. Já posso ter uma complexidade bem interessante. Eu posso ter áreas de desenvolvimento muito diferentes. E não é porque é urbana, rural, não é isso, não. São áreas urbanas com traços de desenvolvimento muito diferentes. E aí, assim, o que é urgente na cidade, eventualmente, não gera capital político naquele grupo que é mais importante, apesar de menos relevante numericamente. Então, essa decisão ela precisa ter um contorno mais técnico para que os envolvidos na decisão possam fazer isso de uma forma mais, não digo livre, mas mais isenta de questões político-partidárias ou de agendas específicas, de setores específicos, para dizer o seguinte, é quase que um depara. Olha, a sociedade, através das suas organizações, das suas associações, dos nossos rituais aqui de troca de informação, de audiência pública, a sociedade tem estas demandas e as nossas escolhas que estão ligadas a questões como urgência, por conta de impacto, né? Qual é a urgência, por conta de funding, de fundo, de quanto eu tenho de verba para poder enfrentar, e qualquer outra variável que possa ser elencada para oferecer de uma maneira transparente o modo de escolha, e não colocar em votação, mas o mandato, o agente, ele tem esse papel de trabalhar, esse, na verdade, é o trabalho de proxy, né? Esse por isso que ele é um procurador da sociedade, né? Ele vai dizer, olha,
olhando para as demandas dessa sociedade, as principais, do nosso ponto de vista, são essas daqui, e quanto mais a voz dessa sociedade for organizada, mais aderente ela será a esse olhar. Mais fácil vai ser essa comunicação. E a definição do foco, e aí o Zé Ricardo foi muito preciso em dizer, e aí faz tudo ao mesmo tempo. Veja, a questão do foco, ele está, para deixar só 2 pontos, né? Está ligado a 2 questões muito claras, né? Que um é a questão da urgência, então absolutamente urgente que eu faça, e a outra é a possibilidade econômico-financeira, a possibilidade de fundear essa então tem um grau de realidade nesse processo. Então é possível que, dependendo dessa dupla, eu precise fazer algo mais franciscano. Vou primeiro atuar em uma coisa, quando eu chegar num determinado ponto, ou concluí-la, vou para outra, porque a minha arrecadação, a minha participação nos fundos municipais me permite isso. Então, não adianta eu abrir. Veja, aqui eu não quero ser anedótico, né? Mas assim, o que é muito comum de se ver por aí, Brasil afora, são aquelas iniciativas que são multifacetadas. Então, você começa, você mexe aqui, mexe ali, mexe em tudo. Um monte de placa, a prefeitura está fazendo e acontecendo, e, na verdade, isso meio que se confunde com uma ação publicitária. No frigir dos ovos, meus amigos, eu gastei munição, atirei em tudo, feri a maioria, não matei ninguém. Então, eu estou ferrado, eles vão vir atrás de mim. Então, assim, eu não resolvi problema nenhum. Eu abri um monte de frente, porque, ao invés de estar solucionando o problema, eu estou fazendo marketing. Então, nessa hora, foco, e aí eu estou oferecendo 2 pontos. Sobre um ponto, o pessoal de geometria diz que sobre um ponto passam infinitas retas, né? Então, eu estou, pelo menos, colocando 2 pontos para dizer assim, ó, é um traço, né? E esse traço eu estou unindo a questão da urgência, real urgência, da demanda dessa sociedade, e a possibilidade de enfrentamento do ponto de vista econômico-financeiro. Se eu estou habilitado para isso, né? Se eu tenho convênio, se eu tenho apoio, patrocínio, whatever, mas eu vou me comprometer com esse resultado e vou entregar esse resultado. Então, é muito possível que nos territórios menores, portanto, mais desafiados do ponto de vista econômico-financeiro, seja mais comum que, elencadas as prioridades, o foco seja definido de uma maneira um pouco mais curta, mais precisa, de maneira a poder entregar. E, por último, porque de novo, eu falo para caramba, é preciso, nessa hora, ter um diálogo muito transparente, muito claro com a sociedade, nessa troca entre curto e longo prazo. Por vezes, investir na infraestrutura para a preparação de terreno para saneamento público, saneamento básico, é importante. E ele é uma obra, no caso hipotético aqui, tão difícil, tão complexa, que ela não vai atingir o seu ponto de maturação dentro do mandato. E é o seguinte, nos mantenham. Se eu já estou no segundo mandato, mantenham a nossa linha de pensamento, porque nós estamos indo dentro desta linha. Então, assim, em algum momento, alguém vai ter que trabalhar esse projeto. E ele tem esse arco de maturação. Essa decisão é uma decisão política? Sim. Por isso que tem que ter uma articulação muito clara com a sociedade, porque é uma troca e a sociedade tem que entender isso, que é uma troca. Eu não posso ter um mandato, do ponto de vista prático, composto só por esse tipo de escolha, porque isso seria um insucesso do ponto de vista prático
principalmente nas sociedades que a gente está falando aqui, que são sociedades que têm as suas demandas parcamente atendidas, então é natural que elas sejam muito vulneráveis a ofertas de coisas de curtíssimo prazo, e o que a gente precisa fazer é ajudar esse sistema a encontrar o equilíbrio, né? E a sua autorregulação para fazer com que ela funcione para o bem de uma maneira mais geral. Zé Ricardo, tudo bem? Obrigado, viu, professor? Obrigado. E quanto aos indicadores, o senhor disse? Eu ia mexer, porque eu anotei aqui socioeconômico, né? Os indicadores, eu vou dizer o seguinte, aí é uma questão quase que pessoal, né? Eu não orientaria, em hipótese alguma, que eu tenho que trabalhar sobre esses indicadores para atrair empresas para a minha região. Não, até porque seria quase que uma inversão, né? Como eu falei dos indicadores, eu preciso ter certeza que eu estou com marcadores corretos para os resultados e impactos que eu preciso gerar. Então, se o impacto que eu preciso está no aumento da capacidade de gerar emprego e renda, tá? Eventualmente, tem alguns indicadores que eu vou precisar trabalhar, como ambiente de negócio, né? Desburocratização, são menos óbvios, tá? E são muito mais precisos do ponto de vista prático dos negócios. Guerra fiscal é uma bomba de efeito duplo, né? Então, é ruim para todo mundo. Circunstancialmente, eu atraio, mas depois eu pago a conta. Então, esse caminho ele não é bom. O caminho bom é o que se sustenta, porque eu tenho facilidades para isso, ou porque eu já tive estruturas industriais no passado, eu estou pronto para isso, ou porque geograficamente é inteligente que seja aqui, e coisas desse tipo. O ambiente de negócio é desburocratizado, a gente é amigo dos negócios, enfim. Os indicadores, eles precisam estar cravados naqueles resultados e naqueles impactos que a sociedade deseja variar. Essa que é a minha resposta mais precisa, se é possível dizer isso. Tá? Obrigado, professor. Bom, pessoal, alguém mais gostaria de comentar? Trazer alguma questão aí da sua cidade? Queria ouvir mais pessoas, está muito bom. As contra-provocações estão muito boas. Queria ouvir mais pessoas aí para... Fiquem bem à vontade, tá? Se quiserem falar um pouco sobre a sua cidade, se quiserem pontuar alguma questão aí que o Ribas apresentou. Eu vou pedir para o Zé Ricardo não me chamar de professor. Primeiro, não estou aqui como professor, né? Para não inibir, não dizer nada de professor, não. Até porque vocês, melhor do que eu, sabem que não tem certo e errado nessa história aqui, né? É mais fácil a gente aprender com vocês do que o inverso. O que a gente está tentando trazer aqui são experiências e discussões que estão aí mundo afora, Brasil afora, para a gente colocar aqui à disposição de quem tem interesse em trocar figurinha. Eu quero aprender também, e estou aprendendo com vocês. Então, não tem nada de professor não, hein, Zé Ricardo? Eu vou lá em Igarapava, né? Eu vou lá em Igarapava pescar no Rio Grande. Combinado. Será um prazer. Tá, eu vou colocar uma questão aqui para o nosso debate. O Ribas comentou no comecinho da fala dele sobre novos desafios em termos de desenvolvimento econômico e social trazidos pelo cenário de pandemia, né? Que ele ressaltou algumas questões, mas que também trouxe novos desafios. E eu queria entender um pouco mais, na visão de vocês, que desafios, né, esse cenário trouxe e o que ele ressaltou na cidade de vocês.
São questões relacionadas à própria governança, à participação das pessoas, às preocupações que vocês tinham, que se alteraram, ou de forma mais objetiva, emprego e renda. Pode ser isso também. Então, eu queria deixar essa questão aí. O que o cenário de pandemia trouxe como questão para vocês em termos de desenvolvimento social e econômico? Acredito que seja uma boa questão. Se ninguém se interessar, parte para outra. Não, se ninguém se interessar, eu falo alguma coisa também, porque eu também eu moro no Rio, eu moro no Rio de Janeiro, eu sou cidadão também, eu também tenho um monte de coisa para falar. Igualmente. O Pedro, Clara aqui de Paraty novamente. Acho que eu posso falar. Não, na verdade, assim, eu vou falar porque ninguém está falando, tá, gente? Aí, se eu estiver falando demais também, podem me cortar aí. À vontade, claro. Como eu disse, eu vou voltada para essa questão da agricultura especificamente, né? Acredito que num todo município essa questão de planejamento, ela só um instante. Espera aí. Essa provavelmente já é uma questão, né? O trabalho em casa e todas entendeu? todas as vicissitudes do trabalho em casa. Desculpa, gente. Imagina. Essas reuniões online em casa, mãe de 3 filhos, né? Mas vamos lá. Então, voltado especificamente para a questão da agricultura. Como eu disse no início, a gente tinha o PNAE, né? O PNAE, que é esse programa nacional, né? Uma política pública já conquistada, que já funciona aqui no município. Então, por exemplo, nesse ano de pandemia, a gente teve a paralisação das escolas, né? E se a gente entende que essa renda desse agricultor está vindo, que é o ponto, é o carro-chefe da agricultura de Paraty, ele é baseado em cima do PNAE, que é a alimentação para a escola, temos aí um grande problema, porque a escola não funcionando, obviamente que não teria sentido levar alimento para dentro dessa escola, né? Que iria se perder muito. Então, foi criado, por exemplo, o Kit Merenda, que o nosso prefeito, né, ele foi muito sensato, assim, que foi bem no início da pandemia, porque a gente sabia que, apesar da questão de não ter escola, muitas crianças vão exclusivamente para a escola para comer, é uma realidade de muitos municípios, né? Então, a segurança alimentar, ela falou muito mais alto também, né? Claro que essa questão econômica, mas também a segurança alimentar. Então, assim, até hoje a gente ainda tem esse respingo dessa paralisação, né, da questão, porque a colheita, ela não parou, ela não esperou a pandemia, né? O inhame deu no tempo certo, o milho deu no tempo certo, a couve deu no tempo certo e não tinha saída para esses produtos. Então, alguns produtos a gente conseguiu incluir no kit merenda e outros não. Então, voltado para essa questão do emprego e renda, Pedro e Ricardo, eu coloco aqui pensar em alternativas de escoamento desse material, né, dessa produção agrícola aí que a gente tem, que a gente sofreu um grande impacto. Fora outras questões, né, de empresas fechando, que eu acho que isso foi em geral, né? Mas aí eu queria colocar essa experiência específica para a agricultura e que aí a gente pensa em outras alternativas, né? As escolas estão voltando aos poucos, se pensa em um novo kit merenda, porque apesar da escola estar voltando, muitos municípios não estão com total 100% das escolas, né, dos alunos, então existe 50% em casa e 50% em aula, e esses 50% que estão em casa também tem que ter essa segurança alimentar, né? Então são muitos, que eu acho que muitas cidades estão passando por isso também. E aí é isso que é o nosso planejamento da agricultura, especificamente para esse ano, ela vai se basear muito nessa questão, né? Em como a gente consegue escoar esse produto de uma maneira bacana, dando essa segurança alimentar, pensando em novas possibilidades de escoamento, né? Temos aí o Mapa do Poço, que é o incentivo da agricultura familiar, que é a compra dos restaurantes, pousadas para comprar da agricultura familiar. Estamos fazendo... Tem aí o mercado do produtor rural que a gente está começando a reformar, né? Está quase finalizando.
Então, assim, que vai ser um ponto turístico também, futuramente, para Paraty, mais um ponto turístico, pensando nessa questão da tradicionalidade, da ancestralidade, né? Que Paraty, as comunidades tradicionais, elas basicamente dependem da agricultura e pesca, além do turismo de base comunitária. Então, são vários pontos aí que a gente pensa que sejam pontos que a gente conseguiria alavancar a economia local para esse momento de pandemia aí que a gente está passando. Obrigada. Pedro, posso fazer um comentário rápido? Claro. Bom, Clara, eu te agradeço demais esse que você trouxe. Na verdade, você trouxe a questão e já trouxe a experiência de Paraty na busca por soluções. Quer dizer, é quase que a gente choveria no molhado aqui sobre alternativas, uma vez que você já até começou a indicar como que vocês estão fazendo para trabalhar alternativas, né? Então, assim, para aproveitar esse ponto espetacular que você trouxe, dentro deste nível que eu chamei de contextual da discussão, eu queria só chamar a atenção das pessoas, eu não sei se todos estão familiarizados com a ideia do PNAE, e a Clara falou sobre segurança alimentar, falou sobre produtor local. O PNAE ele faz parte de uma cesta de políticas públicas que eu acredito, particularmente, eu acredito muito, porque elas são interdisciplinares e elas visam resolver questões de forma mais ampla. Então, claro que faz todo sentido, a Clara está se reportando a questão da agricultura, por óbvio, né? Porque é o centro da questão, mas o que equilibra essa relação é a ideia de que você tem um incentivo à produção local versus a questão da segurança alimentar, portanto, da qualidade do produto, do produto a ser entregue ali do outro lado, quer dizer, em termos de saúde, né? Então, a fixação do indivíduo ao local, a questão do provimento de renda de forma autossustentada, ou seja, é um equilíbrio, né? Nesse caso, as escolas são clientes desses produtos e aí, na questão que a Clara colocou, e aí, I'm sorry, é o mundo, né? Veio um troço e mudou a relação. Pô, fechou a escola. Ninguém ia imaginar que as escolas iam ficar fechadas por causa da pandemia, quase um ano, né? E aí, a própria Clara já colocou, olha, nessas horas, o extraordinário pede medidas extraordinárias, então precisa sentar, e aí ela mesma já colocou, olha, eu estou discutindo com a rede de hotelaria, né, de pousadas, hotéis, tal, que podem ser parte de um programa para a manutenção desse esquema de produção local, que tem essa amplitude de benefício, que é fixar as pessoas, que é gerar renda, que é dar repercussão à produção local no sentido de pertencimento mesmo, quer dizer, são várias variáveis ao mesmo tempo. A gente vai reduzir a discussão da agricultura e da merenda, mas eu acho que é isso que os municípios têm como o maior compromisso no momento de planejar, é de compreender o conjunto das demandas e ter as soluções mais abrangentes e efetivas no equilíbrio dessas variáveis. Esse caso específico, Paraty, que eu não sei se as pessoas todas conhecem, eu sou apaixonado por Paraty. Paraty, no olhar meu aqui, é uma cidade turística. Então, não é quase que contraintuitivo pensar num problema de agricultura para Paraty. E olha que coisa encantadora que tem por trás da cena de uma questão de sustentabilidade daquela região que não está ligada especificamente a turismo, que também sofreu, Paraty sofreu, só aí já tem dois sofrimentos, né? Que é o turismo, que sofreu muito, e a questão da escola, baseado nessa questão
do PNAE que a Clara colocou. Então, eu acho que para esse nosso debate, para essa mesa redonda aqui, fica essa questão contextual, número 1, soluções que não sejam de prateleira, óbvias, tradicionais, mas que, sim, partem de um entendimento mais amplo das demandas e o encadeamento mais inteligente das respostas e a prontitude de responder a mudanças de cenário abruptas, que não planejadas, de maneira a dar seguimento ou converter essa decisão temporariamente para que eu possa seguir com o objetivo que é de sustentabilidade aí da região. Entendeu? Quis aproveitar, Clara, para dar uma surfada nesse ponto que você colocou, porque é muito bacana desse ponto de vista de contexto. Muito obrigada. Só fazendo mais a última observação, quando você liga essa questão do turismo, a escola, ela tem muita ligação, Ricardo, porque assim, se você entende que essa cidade de Paraty, ela depende do turismo economicamente, que muitas famílias, mães, estão dentro desse turismo, né, como camareira, como, enfim, a base do turismo, né, e essa criança não tem a escola para ir, né, como uma parte também dessa atividade, onde a mãe tem a segurança das creches, das escolas, está tudo parado, né? Estão paradas as escolas, as creches. Então, assim, também essa questão tem tudo a ver, porque você vê como tem ligação, né? Então, você tem essa criança em casa, então essa parte da agricultura ela fica prejudicada, mas também a questão dessa mãe, né? Que é um problema que eu acho que a maioria eu acho que todas as cidades turísticas sofrem também, né? Porque a gente teve temporada, apesar de ser uma temporada atípica, ela existiu. Então, aonde está essa criança? Ela não está na escola, então essa mãe tem que se adaptar. Então, isso também envolve assistência social, de que forma que a gente vai colaborar, né? Para que essa mãe tenha essa segurança de deixar essa criança. Enfim, eu acredito que a pandemia ela veio também para que a gente, como instituição pública, consiga pensar não separado, sabe? O turismo não está separado da educação, que não está separado da agricultura, que não está separado da assistência social, que não está separado do financeiro. Ela tudo ela está num pacote só, né? É uma cidade só e a gente precisa pensar de forma cíclica, né? De uma forma que a gente consiga orgânica, mas cíclica. Clara, Ribas... Bom, Pedro, me ajuda aí, porque senão eu vou ficar aqui só... Porque essa é a grande discussão, Clara. Perfeito. Sim. Essa é a grande discussão. Eu queria terminar com essa frase. É uma cidade só, gente. As coisas estão todas interligadas. A ciência é entender a lógica de interconexão e trabalhar com elas. É isso. Acabou. Para mim, acabou. Não precisa nem ter o próximo encontro. Já estamos... Podemos sentar e começar a planejar. É isso, entendeu? Eu queria fazer um comentário bem rápido, no sentido de somar o que vocês estão colocando. E deixar uma indicação também que eu acho que pode ajudar. Há algum tempo atrás eu trabalhei com um grupo de geógrafos e economistas, que também eram ex-gestores públicos, na recuperação da economia de Brumadinho e de Mariana, né, após os desastres. E lá o que se utilizou muito, não de forma acadêmica, né, mas partindo desse arcabouço e de forma bem prática, foi a ideia de economia circular. Como é que a gente consegue interconectar melhor as potencialidades que já existem no local e gerar uma massa crítica econômica que possa nos ajudar a desenvolver o território necessariamente já a partir dos potenciais que ele tem e com a menor dependência possível de recursos externos ou de grandes projetos que demandam grandes investimentos. Como é que eu aqueço uma economia usando da melhor forma possível os recursos, né, e a estrutura que eu já tenho dentro daquele território? Então, esse é o conceito de economia circular. E aí, claro, quando você fala no mercado, né, municipal e fala em outras formas de demandar e de escoar a produção que vocês já tinham, me lembrou muito esse conceito, me lembra muito o projeto que foi feito lá. Acho que vale consultar mais esse conceito, né, para a gente poder gerar outras ideias. Claro que o mercado é uma excelente ideia, nós vivemos falando sobre isso nas nossas mentorias individuais, né?
Paraty, mas temos várias outras possíveis ideias, outras alternativas, não só para Paraty, mas para todos os municípios. Igarapava, que comentou sobre atração de indústrias, né? Nós temos lá provavelmente um potencial produtivo, que uma vez que a gente o conecte com um potencial de consumo interno, ele também pode gerar uma massa crítica, né? Também tem lá esse potencial econômico latente. Então, fica aí uma dica um pouco enviesada, porque ao trabalhar com isso eu vi o potencial do tema e me apaixonei pelo tema, mas acredito que seja uma dica útil também, apesar do viés. Eu acho que é uma super dica. Poderia só opinar, também o que nós vimos, né, acompanhou com a pandemia. Hoje mesmo nós estamos fazendo uso, né, de uma live, todos juntos no mesmo, vamos falar assim, no mesmo ambiente e à distância, né? Antes, para fazer o encontro, cada um saía de Paraty, de São Paulo, do Pará, para poder encontrar. Então, a tendência hoje, né, pós-pandemia, faz nós também, gestores, pensar na criação de produtos, né, de próprias empresas de startups, outras coisas, voltado para a inovação. Dentre elas, por exemplo, os médicos não querem nem atender mais. Então, qual seria tentar resolver o problema via inovação? A própria telemedicina. Ou se eu tenho uma fila lá que gerou por conta da pandemia, o médico não está indo atender, hoje tem um atendimento via telemedicina. Paraty falou do kit merenda também, né, que nós adotamos. E o que nos fez refletir aqui também, por conta da crise, foi estimular com a sociedade, como diz não quer que chame de professor, mas nosso professor Ricardo, estimular com que nós, sociedade, né, associação comercial, município, criasse um comitê para discutir a respeito e incentivar que o comércio local, que não é formalizado, passasse a se formalizar, explicasse como funciona uma licitação, que é o que a gente vê numa cidade pequena, é que às vezes a empresa fala, não vou concorrer, porque ela não sabe nem como concorrer, não é orientada, e às vezes, por exemplo, uma compra seja de gás, de água, que o município tenha para poder concorrer, uma quadra, uma construção, as empresas deixam de fazer e aqueles que têm mais experiência de fora vêm e buscam o dinheiro do município e o município não fica. Então, foi algo assim que provocou também os gestores pensar para que a economia local também se fortalecesse. Então, são 3 pontos que nós fizemos aqui na pandemia e agora, né, com o desenvolvimento, o Márcio está participando, a gente buscando aí alguns estudos onde várias empresas, várias cidades estimulou aí fazer um espaço pequeno para trazer empreendedores de inovação para criar, querendo ou não, você traz dinheiro, traz ISS e outras oportunidades para o município. Então, essa pandemia nos fez também refletir e trabalhar nessas linhas aí, e todos os dias nós estamos participando para buscar novas ideias. Obrigado. Muito obrigado. Ribas, se você quiser comentar, acho que vai ser o nosso último tema, dado aí o horário. Fique à vontade. Primeiro, né, eu acho que se a gente tem que terminar, eu queria já começar a pegar a cabeça no próximo encontro, né? Então, acho que o Zé Ricardo foi muito feliz na colocação dele, então acho que não preciso colocar aqui elemento adicional nesse momento. Eu acho que agora o que vale do meu ponto de vista, é a gente pensar, como já está acontecendo, pelas perguntas você já vai vendo que é isso que está acontecendo, né? Pensar nos seus municípios baseado nessas provocações e em todas as outras provocações que não foram elencadas aqui, mas que no meu território ele precisa ter correspondência, né? Para que a gente possa, no próximo encontro, quando a gente for falar de planejamento e de execução, a gente traga questões mais objetivas e isso possa fazer com que a gente troque experiências mais objetivas para
Porque, assim, pelo que eu entendi, isso tudo aqui funciona para cooperar, para apoiar, para auxiliar os técnicos no desenvolvimento dos seus planos. Então, assim, a gente acredita que a melhor ajuda é essa, né? De trazer o melhor racional, a melhor abordagem para se pensar de forma propositiva no que é um plano que atenda ao mandato, mas que responda para a sociedade no curto, no médio e longo prazo. Então, acho que agora vale a gente dormir sobre o assunto para amanhecer na quinta-feira. Eu sei que 8 horas da manhã, alguns cérebros ainda estão terminando de se colocar a alerta, né? Mas eu acho que é uma discussão que a gente deveria ser rápido nas provocações para a gente poder fazer uma mesa redonda ainda mais intensa do que essa. É um convite que eu faço, Pedro. Ok, Ribas, agradecido. Pessoal, eu só queria comentar também que nós enviamos para vocês um e-mail onde, por meio de alguns links, vocês conseguem acessar um diagnóstico de dados do município. Claro que esse diagnóstico não é exaustivo. Ele parte muito do que o Ribas colocou como indicadores que estão ligados a, sei lá, geração de valor, ao benefício que o município gera, né? Acho que é até melhor o Ribas me corrigir aqui em termos do termo que eu estou usando, que eu esqueci. Mas são indicadores com uma visão mais ampla, né, como o IDH, o PIB, tem alguns indicadores de saneamento. Então, vale a pena dar uma olhada, porque olhando para os indicadores, a gente pode também suscitar outras questões para o nosso debate. Claro que tudo que o Ribas colocou vai suscitar aí nossos pontos. Eu peço que vocês tragam pontos como o José Ricardo comentou hoje, né? Que metas, que indicadores, que ações, que planos, como é que eu consigo articular tudo isso? E o diagnóstico também pode ajudar nesse ponto, como uma quarta ou quinta provocação aí pela via dos dados. Mariana e Daiane, acho que, não sei se para o Ribas está ok, para mim está de bom tamanho por hoje. Perfeito, Pedro. Queria agradecer, muito obrigada, Ricardo, pela presença e pela contribuição. Foram provocações muito valiosas. Sem dúvida, os participantes vão voltar na quinta com mais dúvidas, né? Eu queria reforçar o convite, então, para quinta-feira, para que possam as mesmas pessoas participarem, né? Porque é complementar com o conteúdo que a gente trouxe hoje, e acessarem os diagnósticos, onde vocês podem encontrar muitos dados que vão auxiliar vocês na tomada de decisão. E é isso, qualquer dúvida estamos à disposição. E tá bom, vou mandar o link do diagnóstico e do grupo aqui no chat, antes de encerrar, para vocês poderem acessar. Muito obrigada e boa semana a todos. Obrigado, gente. Obrigado, Ribas. Obrigado, Mariana. Bom dia. Obrigada, boa semana. Até logo, bom dia. Espero que tenha sido útil. Tchau, tchau.